Muito bom, pessoal. Vamos dar continuidade aí à nossa aula, tá? Sistema com mais de dois polos, tá? O que a gente tem aqui para analisar, né? Considere um sistema de terceira ordem, tá? Então, sistema com mais de dois polos, sistema de terceira ordem. Subamortecido, né? O fator de amortecimento entre 0 e 1 aqui, né? Com dois polos complexos conjugados em. Então, a gente tem aqui o nosso sistema aí de terceira ordem, né, com dois polos complexos conjugados dessa forma aqui, né, que é a forma do nosso sistema subamortecido, né, e com um terceiro polo no eixo real em S igual a menos P, tá, menor que zero. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A gente vai analisar a influência desse terceiro polo aqui, né, sobre o nosso sistema, né, de segunda ordem aqui subamortecido, ok? O que a gente tem que fazer aqui? Então foi calculado aqui o nosso sistema, né? Então apresentada a função de transferência aqui. Então suponha que a função de transferência desse sistema seja dada por, né? Então temos aqui o nosso sistema de segunda ordem aqui subamortecido, né? E mais o polo aqui em menos P, ok? Certo. Bom, o que foi feito aqui? Foi calculada a resposta do sistema através, né, expansão de funções parciais, etc. Chegou nessa resposta onde a gente tem esses termos A, B e C aqui, tá? O que vai ser feito agora, tá? Analisando a resposta, né? Então, quando o polo real em S menos P está bem mais à esquerda dos polos complexos conjugados no plano S, isto é, para P muito maior que epsilon ômega n, a exponencial devida ao polo real tenderá a zero muito mais rapidamente que a exponencial devida aos polos complexos. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha falado para vocês lá, né? Ele está falando principalmente em relação a epsilon ômega n, né? Então, se estiver bem mais à esquerda, né? Aqui a gente falou um exemplo lá. Então, a resposta essa resposta aqui, né? Devido a e elevado a menos pt, né? Vai tender a zero muito mais rapidamente, tá? Desse modo, o polo real S menos P, S igual a menos P, terá pouca influência na resposta. E a mesma será devida quase exclusivamente aos polos complexos, tá? Conjugados, que são chamados de polos dominantes, ok? Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Se isso aqui estiver bem mais à esquerda que epsilon ômega n, né? Um valor bem maior, né? Esses polos vão ser os dominantes, tá? E esse polo aqui vai ter pouca influência na resposta do nosso sistema, ok? Vamos ver aqui o que ele traz de exemplo para a gente, tá? Então, de fato, quando o polo real em S igual a P está bem mais à esquerda dos polos complexos, isto é, para P tendendo ao infinito, tem-se que, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele calculou, né, esse parâmetro aqui. Então, com P tendendo ao infinito, né, o A aqui fica exatamente, né, tende a menos 1. O B vai tender a menos 2 epsilon ômega n, tá? E o parâmetro C vai tender a zero aqui quando P tende a infinito, ok? Excelente. Então o C aqui vai ter pouca influência exatamente quando esse P tende a infinito. Com isso, a saída YS resulta, né? Então a gente vai ficar exatamente com essa resposta aqui, tá? Ok? Com essa resposta do sistema de segunda ordem. Então, se o P, né, for tender a infinito, a gente resulta no sistema de segunda ordem, ok? Por que isso é importante, pessoal? Por que a gente está falando disso aqui? Porque a maioria das técnicas que a gente tem são para sistema de segunda ordem subamortecido, tá? Então, se o sistema for próximo, a gente pode usar as mesmas técnicas, né, do sistema de segunda ordem no sistema de terceira ordem, tá? Desde que os polos dominantes, né, sejam do sistema de segunda ordem lá, né, o sistema subamortecido.
Então, o que ele conclui aqui? Logo, para P muito maior que εωn, né, que é a parte real, as respostas dos sistemas de terceira ordem são próximas das respostas do sistema de segunda ordem, subamortecidos. Okay? Então, quando isso acontecer, a gente pode assumir que a resposta é parecida. Tá? Nesse caso, as fórmulas do sobressinal, tempo de subida, tempo de pico, tempo de acomodação, deduzidas para o sistema de segunda ordem, também podem ser empregadas para os polos dominantes de um sistema de terceira ordem. Okay? Então, a gente pode usar todo essa formulação, né, todo esse framework aí de análise de resposta no tema para um sistema de terceira ordem, o que é bem interessante. Tá? Porém, se o polo real em S igual a P estiver perto dos polos complexos, esse também afetará a resposta do sistema. Nesse caso, o comportamento do sistema de terceira ordem não será próximo do sistema de segunda ordem. Na prática, os comportamentos dos sistemas de segunda e terceira ordem são aceitos como próximos quando o polo real estiver localizado pelo menos 5 constantes de tempo, mais à esquerda dos polos complexos conjugados dominantes, isto é, P maior ou igual a 5 εωn. Tá? Então, quando a gente estiver com P maior que 5 εωn, a gente assume, né, que os polos dominantes são os polos complexos do sistema de segunda ordem. Tá? A análise efetuada aqui para sistema de terceira ordem também pode ser estendida para sistema com mais de 3 polos, sem a existência de zeros. Ok? Muito bem. Olha só que interessante esse exemplo aqui que ele faz, tá, pessoal? Ele vai fazer exatamente isso. Então, nós temos nosso sistema de segunda ordem e temos aqui, né, vários polos diferentes. Né? Aqui, né? Então, 3, né, 7 e 20. Né? O sistema G1 de S é de segunda ordem com coeficiente de amortecimento 0,28, né, e frequência natural 5. Tá? Logo, a parte real dos polos complexos conjugado é menos εωn menos 1,4. Tá? Então, aqui a gente já consegue ver 5 vezes esse valor aqui, né? Vai ser basicamente o G4 aqui que vai atender esse requisito aí, né? O sistema G2, G3 e G4 são de terceira ordem com polo real S igual a menos 3, menos 7 e menos 20, respectivamente. Então, ele plotou aqui, olha só, ele fez tanto o cálculo, né, numérico aqui, não, algébrico, né, da resposta no tempo, quanto ele plotou aqui, ó, tá? Então, ele aplicou o degrau unitário na entrada de cada um desses sistemas e calculando a transformada inversa, obtém-se a resposta temporal, ok? Então, se a gente fizer o gráfico dessas respostas, né, a gente obtém esses gráficos aqui. Então, note que a resposta Y4, que é a do pontinho aqui, ó, que é para o caso, né, que é 20, né, é o que está mais próximo da resposta Y de T, que era só do sistema de segunda ordem. Ok? Está mais próximo aqui do sistema de segunda ordem. Tá? Pois o sistema G4 possui um polo real em S igual a menos 20, que é o mais distante dos polos complexos conjugados dominantes. Né? Perceba que a resposta dos outros sistemas, né, do Y2, que era menos 3, e do Y3, que era menos 7, né, são bem diferentes do sistema de segunda ordem. Ok? Pessoal, então isso aqui é um resultado bem importante, porque o que a gente vai fazer com o sistema de terceira ordem, quarta ordem, né? A gente pode usar as mesmas técnicas, né? A ideia é que a gente utilize as mesmas técnicas, né? A gente vai perceber, se a gente fizer o projeto aqui, né? O que acontece na prática aí, né? Se a gente tem um sistema de terceira ordem, quarta, né? Provavelmente a gente vai aproximar para o sistema de segunda ordem, vai fazer o projeto e não vai atender os requisitos, tá? Provavelmente a gente vai ter que refazer o projeto, né? Modificar os parâmetros, até que a gente consiga atingir uma resposta adequada, tá? Então tem esse processo que é em loop, né? Você faz, testa, né? Simula, verifica se está próximo ou não. Depois você pode ter que fazer algum ajuste empírico na mão também, né? Se o seu sistema não for de segunda ordem, ok? Mas é a técnica aí que a gente vai estar utilizando para fazer o projeto, tá estudando, tá?
Então a ideia é fazer aproximações aí, verificar. Então se a técnica não funcionou para o sistema de segunda ordem, né, que a gente utilizou, tem que verificar. Os polos estão, né, distantes aí pelo menos 5 vezes a constante de tempo, né, que é menos epsilon ômega n. Né? Tem que fazer essas análises de projeto aí para atender, ok? Então, algo bem importante aí, que a gente tem que verificar, né, no projeto real se atende esse requisito, porque as técnicas são para sistema de segunda ordem subamortecidos, ok? Muito bem, sistemas com zeros, ok? Considere um sistema de segunda ordem subamortecido, tá? Com epsilon ali entre 0 e 1, com dois polos complexos conjugados e um zero no eixo real em S menos 1 sobre T, tá? Então, S menos 1 sobre T, né? Se a gente puxar o T aqui, vai dar exatamente essa contribuição aqui do numerador, ok? Analisando a equação, verifica-se que quando a constante de T é pequena, ou seja, quando o zero real em S igual a menos T está distante dos polos complexos conjugados, então distante do eixo lá, o plano S, tem-se que, tá? Então, quando o epsilon aqui, né, quando esse T é pequeno, né, isso aqui vai aproximar de zero, né, então isso aqui é aproximadamente epsilon ômega n. Nesse caso, a resposta transitória é a mesma que foi calculada para o sistema de segunda ordem subamortecido, ou seja, o zero terá pouca influência na resposta, tá? Então, perceba que aqui é o contrário. Então, aqui a gente quer, né, não é que é o contrário, a gente quer aqui T pequeno, né? A ideia também é o zero também distante dos polos complexos, né? Então, não é o contrário, é a mesma ideia. Polos distantes dos polos complexos conjugados no plano S, tá? Para que seja próximo do sistema de segunda ordem, tá? Então, outro resultado aqui importante. Porém, quanto mais próximo o zero estiver dos polos complexos dominantes, maior será o seu efeito sobre a resposta transitória, tá? Então, mesmo caso aqui, várias funções de transferências aqui, né? Então, qual que é a ideia aqui? É T ser pequeno, tá? O T pequeno aqui vai ocorrer para G3, né? G2 e G4 aqui, né? Um positivo, outro negativo, né? 0,5, tá? Então, perceba que tanto 4 quanto 2, né? 4 aqui é essa aqui, né? 2 é essa aqui, né? E 3 é o pontinho, né? O 3 se aproxima da resposta do y1, tá? Que é o caso que o tempo aqui é baixo, ok? Então, outro ponto a ser considerado aqui, tá? Tem que verificar se o zero aqui possui uma constante de tempo baixa, né? Para que a gente possa utilizar o nosso sistema, as técnicas, né, do sistema de segunda ordem subamortecido aí, okay? Que a gente estudou até o momento, tá? Exemplo aí, né? Considere os sistemas com as seguintes funções de transferências. Exatamente aqui, eu só estou repetindo os gráficos, né? Então, o sistema G1 de S segunda ordem, tá aqui ele faz a conta também, né? Ômega n igual a 5, né? Epsilon igual a 0,28, né? Então, temos aqui menos 1,4, né? O sistema G2, G3, G4 possuem um zero real em menos 2, menos 20 e mais 2. Aplicando o degrau unitário na entrada desse sistema, calculando a transformada inversa, né? A gente obtém aqui o nosso resultado, né? Então, o Y4 aqui note que Y3 está mais próximo de Y1, como que a gente já tinha dito aqui, né? Porque possui um zero real em S em menos 20, que é distante, né? Mesma ideia, né, que a gente tinha discutido aqui. Ok? Muito bem.
Acho que dá para falar um pouquinho mais aqui do sistema com atraso puro, né, ou atraso por transporte, tá? O que é isso aqui, pessoal? É importante também, é mais um efeito aí que acontece nas funções de transferência, nos sistemas de primeira e segunda ordem, né? Dependendo aí. Sistema com atraso puro ou atraso por transporte, tá? O que seria isso? O atraso puro ou atraso por transporte, né, o time delay, é um fenômeno muito frequente em sistemas com escoamento de fluidos, tá? Então, tempo morto e retardo velocidade e distância também constitui sinônimo usuais. Então, tempo morto ou retardo velocidade e distância, tá? Considere, por exemplo, o sistema da figura abaixo, no qual um líquido escoa a uma vazão volumétrica, volumétrica Q, constante, através de um tubo isolado com secção reta uniforme de área A e comprimento L, tá? A densidade e a capacidade calorífica do líquido são constantes e a parede do tubo é um isolante térmico, tá? As restrições aqui do sistema. Então a ideia é que está passando um fluido aqui com vazão Q, né, com a seção A, né? Então aqui a gente tem esses parâmetros. No estado inicial, o sistema está em regime estacionário e a temperatura de entrada é igual à temperatura de saída, ou seja, θE é igual a θS. Okay? Então, temperatura de entrada é igual a temperatura de saída. Tá? Então, deseja-se obter a função de transferência que relaciona a temperatura de entrada com a temperatura de saída do fluido. Dadas as hipóteses enunciadas, né, especialmente a de não haver perdas de calor para as paredes do tubo, uma perturbação de temperatura na entrada é percebida sem atenuação na saída depois de segundos, depois de alfa segundos aqui eu acho, né? Que é o tempo necessário para as partículas do fluido percorrer o tubo. Esse tempo é dado por alfa igual a L sobre A dividido por Q, tá? Então, uma perturbação de temperatura na entrada é percebida sem atenuação na saída depois de alfa segundos, tá? Acho que é alfa aqui. Que é o tempo necessário para que as partículas do fluido percorram o tubo. Então tá. Então a gente tem aqui, ó, o gráfico, né? Ó, da temperatura, tá? Depois de alfa segundos é que a gente vai ter a medida da saída, tá? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer esse atraso aqui na resposta, ó. Esse efeito de atraso, tá? Então essa é a entrada, né? Depois de alfa segundo a gente tem a resposta na saída da temperatura. Então não houve alteração da temperatura, vai ser a mesma. Eu tenho um atraso de transporte, né? Esse atraso de transporte aqui. E como que a gente modela isso, tá? Então, θS é igual a θE de T menos alfa. Então, a gente vai usar aquela propriedade lá de atraso no tempo, lá transformado em Laplace, tá? Então, θS é igual a E elevado a menos alfa S é igual a θES, né? Então, a função de transferência fica exatamente E elevado a menos alfa S, tá? Então, quando o sistema tem atraso de transporte, sistema aí, principalmente de temperatura, etc., a gente pode modelar ele dessa forma aqui, tá? Então não há, é só um atraso no tempo, tá? Muitos sistemas têm esse tipo de atraso, tá? Pode ter até no sistema aí do motor elétrico, né? O tacômetro ou o sistema de medição de velocidade. Ele demora muito tempo para calcular a velocidade, né? Esse é o tempo aí de atraso de transporte, ok? Pode modelar como E elevado a menos alfa S, tá? Que é um parâmetro interessante aí e dá uma complicada no sistema, ok? Bom, pessoal, vamos fazer depois esse exercício 4 aqui que tem um atraso de transporte. Então, se tiver atraso de transporte, você já sabe como modelar aqui, ó. Só colocar E elevado a menos alfa S. Ah, quem que é o alfa? É esse tempo aqui, ó. L sobre A sobre Q, que é dado aqui, né? Ou você poderia dar aqui no exemplo do exercício 6, né? Mas a gente fala sobre isso no próximo vídeo. Obrigado.